e a gente começa o nosso Cidade Alerta com o caso que vem como uma verdadeira bomba. O caso Wesley, da cidade de Franca. Durante a tarde, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas em uma área de mata onde estaria enterrado o corpo do garoto. Me dá a imagem que eu tenho do repórter Guilherme Gonçalves, o nosso GG, que acompanhou tudo de perto, inclusive vem com os detalhes para a gente. GG, para quem está chegando agora e acompanhando toda essa questão do desaparecimento do Wesley, há 4 anos o garoto saiu, desapareceu, ninguém sabia o paradeiro dele, de repente vem uma informação de que ele pode ter sido vítima de uma rede de pedofilia, quer dizer, que pega todo mundo de surpresa. Como é que foram as buscas? Alguma novidade? Conta pra gente. Oi, Pagliani, boa noite para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta Interior. As buscas duraram aí uma boa parte da tarde hoje na zona sul de Franca, ali em uma fazenda que fica nos fundos do Santa Bárbara. É um bairro próximo ao Jardim Aeroporto, região onde Wesley desapareceu. E, Pagliani, o Corpo de Bombeiros chegou ali com o apoio da Polícia Civil também. Eles foram até esse local, chegaram lá, Pagliani, em uma área extensa de mata nessa fazenda. Ali, como nós mostramos numa reportagem exibida ontem, uma criança, ela teria dito durante um depoimento, uma conversa com a mãe sobre ali, Pagliani, uma questão de abuso sexual que essa criança e também a irmã, né, desse menino, eles teriam sofrido do pai. Então eles relataram que durante todo esse depoimento, né, falaram ali com a mãe, de que esse homem, que tem 35 anos, teria estuprado Wesley e depois matado o garoto, enterrado o corpo, colocado até dentro de um saco e tentado até queimar o corpo do garoto, enterrado ali naquela área de mata, onde inclusive é um brejo, Pagliani, é uma área que tem bastante água, ali um barro muito denso, e lá os bombeiros fizeram buscas hoje junto com a Polícia Civil. Eles escavaram 2 pontos e agora há pouco aqui na Central de Polícia Judiciária eu conversei novamente com o delegado que deu detalhes sobre essas buscas. Ele inclusive resumiu para nós, Pagliani, que conversou com esses meninos e que o garoto o levou até o local onde seria ali o ponto exato que o pai teria enterrado o corpo de Wesley. Só que as buscas foram feitas lá nesse local durante o período da tarde e o que chamou muita atenção é que é um local de difícil acesso e uma subida muito íngreme, lá cerca de 150 metros até a parte de cima desse barranco. Inclusive, nós conversamos com esse delegado lá no local, delegado da DIG, Dr. Gabriel, que deu mais informações sobre essas buscas. Vamos ver. A gente recebeu notícias aí, né, sobre novas informações a respeito do caso Wesley. E a gente está vendo aqui verificar a procedência, né? Já visto aí que esse local foi indicado aí como o suposto local onde o corpo do menino foi dispensado. Agora, doutor, esse relato da mãe também das crianças chegou ao conhecimento de vocês. A polícia prontamente já começou a investigar, até porque é um caso grave também de abuso dessas crianças, né? Exatamente. Com a chegada das novas informações aí, imediatamente a gente já se mobilizou aí para apurar o caso e verificar a procedência, né? Ali, doutor, eles chegaram a relatar até de um possível envolvimento de outras pessoas. Vocês acreditam que possa ter aí um envolvimento de uma rede de pedofilia, algo do tipo, em relação a esse caso? Então, ainda, por enquanto a gente está focado só no caso Wesley, né? Existem outras questões aí a respeito de abuso, de pedofilia, mas isso aí vai ser apurado por questão de especialidade na matéria na Delegacia de Investigação da Mulher. Agora, as crianças deram algum outro detalhe aqui da localização? Se ficava perto de uma área com água, uma área de mata, como é que era essa localização aqui e como que esse corpo foi descartado? O menino me falou que o corpo foi descartado exatamente aqui nesse local. O senhor trouxe ele aqui? Eu vim com ele aqui, exatamente nesse local. E ele deu detalhes de como teria sido a execução? Ele informou que viu o pai dele abusar sexualmente do Wesley e posteriormente aí matá-lo com esvenadura. Doutor, a mãe também relata sobre a presença da blusa de frio que teria aparecido na casa. Ela ainda não foi encontrada esse agasalho, né? Ela relatou isso e na ocasião ela já falou que a blusa, quando ela encontrou a blusa, ela foi questionar na casa lá. O ex-marido dela tomou essa blusa da mão dela e disse que era pertencente aos amigos dele e sumiu com ela.
Olha, Pagliani, as buscas, né, elas terminaram agora há pouco na zona sul de Franca e a polícia vasculhou uma parte ali onde seria o ponto que esse garoto indicou ao delegado. Também o corpo de bombeiros agiu ali no local a todo momento, num lugar com muito barro, que tem inclusive uma mina de água, e são pontos que já foram inclusive apontados em denúncias anteriores à família do Wesley e também à polícia. Então são informações que acabam se cruzando com outros detalhes de toda essa extensa investigação. É um caso que já dura 4 anos de sofrimento para a família e também de preocupação para todos os nossos telespectadores e moradores da região que acompanham esse caso do desaparecimento do garoto Wesley. Agora há pouco essas buscas foram encerradas e eu conversei também ao final da busca com o delegado Gabriel, que deu aí mais algumas informações. Vamos ver. Foi feita a varredura no local aí, né, com a colaboração crucial do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros entraram na água, foram empregadas ferramentas aí, né, para tentar localizar o corpo aí. As buscas não se restringiram à área indicada pela testemunha, a gente foi mais além aí, todo o brejo foi vasculhado e infelizmente a gente não conseguiu chegar a nada. Doutor, a criança chegou a relatar também que o corpo teria sido queimado, além de enterrado, né? Isso, o menino chegou a me dizer que o corpo foi jogado no local e os suspeitos aí tentaram atear fogo, só isso que ele me falou. E agora, os próximos passos? O próximo passo é notificar o suspeito aí para, caso ele queira, ele comparecer na delegacia e dar a versão dele sobre os fatos. Pagliani, com exclusividade, esse homem falou com o jornalismo da Record. Daqui a pouco você vai ver e ouvir o que esse homem tem a dizer sobre essas denúncias feitas pelos filhos e também pela ex-companheira. E agora eu vou conversar ao vivo com a mãe do Wesley, a Camila. Obrigado por participar com a gente ao vivo no Cidade Alerta. Como é que foi para você receber essa nova denúncia, essa nova informação e uma informação chocante? Eu fiquei bem apavorada na hora, que foi ontem, né? E já começa tudo que eu passei em cada denúncia, começou tudo de novo. Eu fiquei apavorada, desesperada. Eu falei com o investigador ontem mesmo e ele falou que estava investigando, que tinha ouvido a mulher. E o que me resta é esperar a investigação, esperar o resultado da busca, esperar ouvir o homem para ver o que a polícia vai descobrir, se foi mesmo ele ou se não foi. Eu não tenho como fazer nada, né? Tem que manter a calma e aguardar. Vocês estiveram no local hoje, um local de difícil acesso, uma subida muito íngreme. Vocês já receberam denúncias outras vezes ali de locais próximos, que inclusive vocês cavaram buracos lá, também de denúncias de que o corpo estaria enterrado, né? Sim, a gente já tinha ido lá, mas na parte de baixo. Já também mais para entrando por outro lado, mas que dava bem dizer ali também, que eram denúncias que pessoas fizeram, que o menino teria sido jogado lá. Mas até hoje nada encontrado, e é por isso que eu falo, eu só vou ter certeza a hora que eu tiver um corpo. São 4 anos, Camila. Agora, vão completar daqui 2 meses. Wesley saiu de casa para ir num varejão. Como é que foi esse desaparecimento dele, que ainda é um mistério? Ele estava em casa, falou para as meninas que ia até o varejão, dando a falta dele, que ele estava demorando. As meninas me avisou onde eu trabalhava. Eu fui embora na hora, comecei a procurar por todos os lugares. E a partir daí, desde o dia seguinte, todas as pistas que as pessoas ligavam e falavam ter visto ele, eu fui em todas as cidades. Até algum tempo atrás eu ainda fui em cidades, porque o que me resta é fazer a minha parte. Eles denunciam e eu vou. Não dá para entender o que levou ele a sair de casa e não voltar. Não tem um motivo, não foi nada encontrado no celular dele, que ele usava o meu. Não tinha nada de diferente. Ele até falou para as meninas que ia até esse varejão e já estava voltando. Acredito eu que uma fuga ele teria abrido o portão e saído sem falar nada. Não teria por que alertar elas que ele estava saindo. Então é tudo muito mal explicado. Não sei de onde ele poderia ter conhecido esse moço, se for o caso. Não entendo como
aconteceu, eu morava ali fazia pouco tempo. Não tinha como ser conhecido dele. Eu não vi ainda, não vi a mulher também, não sei se eu já tinha visto por ali perto. E aquela imagem da bicicleta durante a fuga, parece que ela não cabe ainda nessa história, né? Então, porque se ele supostamente pegou ele por ali e morava ali perto, que eu também não sei onde ela morava ainda, não teria o porquê o Wesley ter feito aquele caminho, ter pego aquela bicicleta e estar indo na rodovia. Não faz sentido, assim, nada se encaixa ainda. Mas mesmo assim é uma denúncia muito grave. E você, como mãe, também sente a dor dessa mulher que está passando por problemas com os filhos, né? Sim, e essa denúncia é mais pesada por isso. Por ser muito grave, por envolver pessoas que são próximas. Uma dor imensa que essa mãe deve estar sentindo. Acredito eu que não inventaria uma mentira tão grande para afetar uma outra mãe que sofre há tanto tempo. Não teria cabimento numa situação dessa. Agora, Camila, você, né, que apelo que você faz agora para quem está assistindo e também para as pessoas que possam ter informações sobre o paradeiro do Wesley, mesmo 4 anos depois? Se alguém souber de alguma coisa, ou envolvendo esse caso, ou se não tiver nada a ver, qualquer outra coisa que for, pequena que for, que entre em contato com a polícia, que possa ajudar a encontrar o Wesley, de qualquer forma possível, e que ajude, que não deixe isso passar e que não guarde isso para ela. Sabe, está sendo muito difícil para você, principalmente esses últimos dias. É algo que mexe com vocês, mexe com a família, e a esperança, mesmo assim, em meio a todas essas notícias graves, essas notícias pesadas, a esperança ela ainda existe, ela nunca acaba, né? Não, é como eu disse, enquanto eu não tenho uma prova, algo concreto do que aconteceu, a minha esperança é encontrar ele vivo e eu ainda poder abraçar ele. Você ainda não sabe, não conhece esse homem, não viu, ele por enquanto nega as informações. E agora é esperar a polícia, né? Eu não consegui ver a moça também, nem por foto. Não consegui conversar com ela ainda. E eu fico na mão da polícia e acredito que eles estão atrás e vão fazer o possível para ter uma resposta. Camila, muito obrigado, né? Enquanto a gente conversava aqui hoje, Pagliani, eu falei com a Camila, expliquei também tudo aquilo que a gente ouviu hoje do Conselho Tutelar. São novas informações que as conselheiras relataram, que essas crianças disseram durante uma conversa ali muito intensa com as conselheiras, só que de maneira espontânea. Essas crianças que hoje estão protegidas são duas crianças pequenas, um menino de 9 anos e uma menina de 10. Eles relatam os abusos do pai, que de acordo com a mãe morava perto de onde o Wesley morava e desapareceu naquela época. Então agora essas conselheiras coletaram informações importantes e são informações com detalhes. E agora nós vamos ver uma entrevista com essa conselheira que deu aí alguns outros detalhes. Ela não pôde falar muito desse assunto, até porque está em sigilo, e essas crianças estão protegidas de toda a família, porque ainda não dá para entender qual o que aconteceu com a mãe também, se a mãe também sofria ameaças. Talvez essas crianças podem ainda estar em risco se elas ficarem com a mãe por conta da presença desse homem que teria perseguido também essas crianças na saída da escola. Então as conselheiras resolveram recolher essas 2 crianças que estão em um local secreto e que estão aí recebendo ajuda. E agora você vai ver a entrevista do Conselho Tutelar com mais detalhes sobre o depoimento dessas 2 crianças. Por hora as crianças elas permanecem bem, né, estão afastadas do convívio familiar, estão institucionalizadas. O caso já está remetido, né, à apreciação do juiz da Vara da Infância e da Juventude, que é o único que tem a competência para estar ratificando ou retificando essa medida a qual foi aplicada por meio do Conselho Tutelar. Houve uma revelação espontânea por parte das crianças para os profissionais capacitados, né, que faz a oitiva dessas crianças. Isso foi remetido para nós, a nossa apreciação aqui. São relatos fortíssimos, né, riquíssimos em detalhes,
e por isso também que nós, em deliberação, tomamos essa medida emergencial do afastamento dessas crianças. A mãe cita o caso Wesley e ela diz que as crianças também falaram. Vocês receberam também essas informações durante essa conversa espontânea? Isso foi falado, chegou até o Conselho Tutelar ou por enquanto está só na polícia esse relato sobre o caso Wesley? Não, chegou. Chegou tudo na íntegra para nós aqui enquanto Conselho Tutelar, todos esses relatos. Tudo que foi falado, a revelação espontânea, o atendimento que foi realizado à mãe, tudo. Isso chegou ao nosso conhecimento e são relatos assim impactantes. Sobre a questão desse outro filho, um de 13 anos, que estaria com o pai, o Conselho está atrás ainda para tentar atender essa criança, conversar com ela também, esse adolescente, para entender a situação dele também? Sim, com certeza, né? O Conselho entende essa medida de proteção, inclusive para esse adolescente, que é uma pessoa em formação, em desenvolvimento, e a proteção tem que se estender para ele também. Mas por hora nós não conseguimos ter o contato com esse adolescente, nós não sabemos do paradeiro dele e a gente ainda continua, né? Com os contatos que nós temos aqui, tentar efetivar esse atendimento com esse adolescente também e aplicar a mesma medida de proteção a qual foi aplicada para os demais irmãos. A família já é acompanhada aqui pelo Conselho Tutelar desde 2010, né? Já havia um histórico de maus tratos, casos de violências foram tomando uma proporção a partir do ano de 2016, até que houve sim esse relato, né, da violência sexual em relação a uma das crianças e mais ainda contemplou ainda o caráter emergencial do afastamento do convívio familiar dessas crianças. Essas denúncias pesam em favor da mãe, contra a mãe também ou não, só apenas do pai? A mãe, ela traz o desconhecimento, né? Então agora tem que deixar explicar mesmo a dinâmica, não sei até onde essa mãe, ela é fator ou não de proteção em relação a essas crianças. Agora é necessário um estudo, né, psicossocial dessa casa, dessa família, esse arranjo familiar, como ele vai ficar, para se houver a possibilidade do retorno dessas crianças para o seio familiar, que seja em proteção. Ô GG, eu tenho alguns pontos a considerar diante de tudo que a gente está vendo aqui. E é tudo muito delicado. Primeiro, eu quero relatar o depoimento da mãe do Wesley. Pode parecer um pouco frio o depoimento dela, mas eu entendo perfeitamente. De tudo que essa mulher há 4 anos já recebeu de informação do filho dela e acreditando, entrando em desespero, desestabilizando, né? E ela sendo um pilar importante para a família, junto com o marido, com os filhos que ela tem ainda também. Então, assim, ela está muito pé no chão e eu acho que ela está certa, e eu acho que ela está correta. Ela precisa esperar, se vê que ela, em momento algum, ela se furtou em não falar, ela veio, falou com a nossa equipe, mas ela está assim. Eu quero saber o que a polícia vai descobrir. Ela não descarta nenhuma possibilidade, mesmo porque é o que ela mais quer, resposta a respeito do desaparecimento do filho dela, que desapareceu há 4 anos de uma forma bem sinistra e estranha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu falo para vocês, essas 2 crianças que estão sob proteção do Conselho Tutelar, GG, você me falou que tem 9 e 10 anos, não é isso? 9 e 10 anos. Se a gente for considerar que o Wesley... É isso, né? Se o Wesley sumiu há 4 anos... Então, uma tinha de 9, 4 tinha 5 e a outra tinha 6, correto? Então, assim, será que uma criança de 5 e 6 anos teria uma memória tão fotográfica assim, diante de tanta violência que vinha sofrendo? Será que conseguiria mesmo registrar a imagem do Wesley e relatar isso com tanta propriedade para a autoridade policial? Por exemplo, no começo da reportagem aqui mostramos que a criança chegou a levar o delegado até o ponto em que a criança foi colocada, ou Wesley foi colocado, ou enterrado, ou possivelmente queimado. Mas como assim tanta precisão assim? Eu estou ponderando com vocês porque assim, por mais que a denúncia é grave, são detalhes que precisam ser explicados, sabe, gente? Outra coisa, mais um ponto que eu levanto aqui. A mãe que relatou todo esse abuso que os filhos estavam sofrendo, disse da blusa, e tudo começou disso, né, GG? Do moletom que o Wesley usava no último momento que ele saiu de casa. Que a mãe questionou o marido, que é o abusador, e o marido falou, não, deixa essa blusa comigo, e sumiu. E até agora essa blusa não sabe onde que está. Está com quem? Então, assim, são vários pontos que estão soltos nessa história que precisam ser verificados. Relato mais um aqui ainda.
São 4 anos que uma pessoa foi deixada em um terreno. Obviamente sofre alteração. A terra, o mato, chuva, sol, né? Então assim, se está enterrado pode ser que mato cresceu, se de repente foi só até ali ou foi desovado em outro local, o local é extenso pelo que nós estamos vendo. Então vocês estão percebendo que assim, é um trabalho talvez muito com o andar da difícil investigação e delicado, né, Gigi? Pode ter completar tido aí. também, né, Pagliani? Talvez com o andar da investigação, a pessoa envolvida pode ter movido isso de lugar também, né? Então, vocês estão percebendo quantas possibilidades nós já estamos levantando aqui, simplesmente de mostrar para vocês agora o que está acontecendo. Então você imagina o que a polícia vai ter pela frente. Agora, isso vem como uma bomba, não tenha dúvida, e o que mais chama atenção, e é que agora, GG, a gente precisa entender, porque a pessoa que foi tida como abusador dos próprios filhos e o pivô disso ter estourado agora, inclusive ele ter sido a pessoa que pegou o agasalho do Wesley e está sendo apontado como um suspeito de ter abusado do Wesley, procurou a nossa equipe e disse que quer falar. Quer dizer, o que esse homem teria a relatar diante de tanta informação aqui que nós estamos divulgando? GG. Olha, Pagliani, só um complemento antes de chegar nesse assunto, que já já nós vamos soltar a entrevista exclusiva com esse homem que procurou a Record. Mas alguns pontos que precisam ser colocados também. Você falou da blusa. A mãe dessas crianças fez um reconhecimento com blusas parecidas, de acordo com o delegado. E ali, com 3 ou 4 blusas, ela escolheu um modelo que era o que o Wesley usava. E ela diz que encontrou essa blusa. Esse agasalho não foi localizado depois. Esse homem teria levado após essa discussão com a mulher e na época ela não se atentou de ser ali uma blusa do Wesley. E a criança, quando relatou os abusos, teria falado: olha, lembra daquela blusa que você achou, mamãe? Então, aquela blusa era do menino que eu vi a mãe chorar na televisão, não podia falar porque eu tinha medo de ser morto pelo papai. E a menina, né, de acordo com o advogado, de acordo com o conselho, de acordo com a polícia, ela não cita o caso porque ela não teria visto, mas sim o menino. Mas, pelo menos ali, Pagliani, no exame que ela fez de corpo de delito, teria indicado uma suspeita grande dela ter sofrido abuso sexual. Agora, outro detalhe que também cai como uma bomba e que é investigado pela Polícia Civil e que essas crianças disseram também em detalhes no depoimento, é que não seria só esse homem, mas outras pessoas também envolvidas nesses casos de pedofilia. Então poderia ser até uma rede de pedófilos, né? Ontem a mãe disse que ele filmava e gravava, mandava para uma mulher que ele também se relacionava. Tem uma outra informação de que talvez uma familiar ali, uma prima, alguém distante tivesse envolvido. Também tem aí no depoimento dessas crianças que aconteciam coisas até com outras crianças, com animais, com familiares ali, que esse homem teria um grupo, inclusive, de pedofilia. Só que isso agora a polícia vai investigar tudo porque ainda é tratado como suspeita. E agora você vai ver com exclusividade a entrevista que esse homem deu ao jornalismo da Record. Ele nega tudo, diz que tinha ali, Pagliani, um desentendimento com a mulher por questões também ali de relacionamento, de traição e isso teria também aí, inclusive, influenciado nessas denúncias contra ele. Nós vamos ver agora a entrevista desse homem com exclusividade para a Record. Para mim foi um baque, viu? Porque nós tivemos 12 anos casados, altos e baixos, mas não esperava isso dela não. 10 anos de casado foi ótimo, mas os últimos 12 anos de casado, os últimos 2 foi conturbado. Eu trabalhava à noite, ela também, e aí teve muita traição dela, nossa, vice-versa, né, mas dela principalmente. Dentro da minha casa, eu saía para trabalhar, ela arrumava gente para ficar dentro de casa. Meu filho ia falar para mim, ela não deixava falar, por causa se ele falasse, ela apanhava. E vocês se separaram faz quanto tempo? Vai fazer aproximadamente 12 anos, 2 anos, querido. Como que é a relação sua com os filhos que moram com ela? Olha, é super boa, graças a Deus. Depois de fazer uns 2 meses e meio que eu não tô vendo eles, por causa desse BO que ela tá colocando com o meu nome.
Tanto é que a última vez que eu vi eles, a minha filha ainda falou assim pra mim: pai, luta pra mim na guarda, briga minha guarda da justiça pra mim, que eu quero morar com você, pai, eu não aguento mais morar lá não, porque tá relato, eu tenho prova, que os meninos dormiam no chão, eu colocava eles de castigo pra dormir lá fora, na varanda da casa. Tem até vídeo da menina, da minha filha, falando isso. E sobre o que ela disse em relação ao caso do Wesley, o que você tem a dizer sobre isso? Nego, muita mentira, cara, muita mentira. Que o jeito que ela tá achando de me agredir agora é esse, porque ela tá vendo que não tá dando certo nessa acusação que ela fez contra mim, contra a minha pessoa. Ela tá vendo que não tá tendo uns argumentos, ela não tá justificando o que ela tá acusando eu. Tanto é que parece que prenderam os 2 meninos essa semana lá. Não é guarda por medida protetiva, não. O policial falou pra mim, nós só prendemos mesmo porque tá dando controvérsia aí também. E sobre o meu outro filho que mora comigo também, é só perguntar pra ele. Ele sabe, ele morou com mais 12 anos, ele sabe quem tá falando a verdade. Em relação à blusa, né, do garoto Wesley, a blusa que ele estava no dia que ele desapareceu, que ela disse ter visto no meio das suas coisas, que falou com você há 4 anos, e você falou que era de amigo seu e pediu pra ela não mexer e retirou essa blusa. Isso é verdade? Não, de maneira alguma. Vai que eu queria falar mesmo isso aí, cara. Ela prova isso aí. É muito argumento que ela tá falando sobre a pessoa que ela vai ter que provar no justiça, tá? Vai ter que provar mesmo. Você chegou a prestar depoimento da polícia? A polícia foi até a sua casa? Não, sobre esse argumento ainda não. Só sobre os meus 2 filhos mesmo que ela tá acusando eu. Mas sobre esse caso ainda não foram ainda não. Mas é igual parece que ela notificou. Eu tô foragido, que não sabe, não tô, não, de maneira alguma. Eu tenho um serviço, trabalho 24 e 48. Meu filho, que é filho dela também, estuda na escola aqui no próprio bairro mesmo. Não tem por que esconder, não tem por que correr. Minha cara tá tapa aqui. Na hora que a justiça quiser procurar, eu tô aqui. Porque esse argumento dela vai cair por terra. Então você acha que ela inventou essa história? Sim, inventou sim. E por que você acha que ela faria isso? Porque ela tá sendo manipulada, né? Que o companheiro dela lá, não sei quem é que tá com ela agora, o que estão fazendo. Eles, sabe, quando a gente largou mal e ela quer ver o meu mal mesmo. É só isso que ela tá querendo ver. Ela quer ver meu mal, ela tá querendo acabar comigo, me destruir minha vida. Ela já fez eu perder meu serviço, tá fazendo algazarra na minha vida. Olha, meu filho tá com um de depressão por causa disso, porque, pô, mãe esquece o aniversário do filho, aí vem esse caos ainda sobre isso daí. Aí depois ela vem falar que eu não deixo ela ver o menino. E ainda vem agora sobre esse caso de Wesley, cara, que eu nem conhecia a pessoa. Vocês estão percebendo como é que a história é complexa? Vocês estão percebendo? Só uma ressalva, nós obviamente colocamos ali um efeito, sem identificar a voz, nem a imagem, gravado de costa inclusive, porque essa pessoa que procurou a nossa equipe, ela está sendo investigada, até então tem que ser tratado como um suspeito. Mas tudo isso está sendo movimentado pelo setor policial. O que só me causa estranheza é se o Conselho Tutelar retira as crianças que já vinham com indícios de violência doméstica e a própria conselheira, na entrevista que você acabou de ouvir, que deu, inclusive cedeu para o nosso Guilherme Gonçalves, o nosso GG, dizendo que relatos de abuso, a coisa parece ser grave, parece ser séria. E aí? Quem é que está contando a verdade nessa história toda? GG, o que a polícia vai fazer a partir de agora? Pagliani, agora a polícia vai tentar ouvir esse homem. Ele disse à nossa equipe que deve vir aqui na delegacia nas próximas horas, não tem medo nenhum, vai falar com a polícia que não tem nenhuma participação nesse desaparecimento do garoto Wesley que já dura 4 anos. Então essa entrevista dele também foi importante para tentar esclarecer um pouco dos fatos, ouvir a versão dele e, claro, né, a família, ela sofre novamente com toda essa informação, com toda essa revelação. E se não for verdade, é claro que isso machuca, e machuca muito os familiares do Wesley. Mas e se for verdade, até porque o Conselho Tutelar alega que houve aí abuso, então tem laudos que provam que talvez poderia ter acontecido mesmo alguma coisa, principalmente com essa menina. Então, se não foi ele, quem fez? Quem praticou esse abuso sexual tem que ser tirado de circulação o quanto antes. E se essa rede de pedofilia existe ou não, podem ter outras vítimas. E a mãe disse ontem em entrevista que a criança falou que eu já vi meu pai matando 2 crianças. Será que isso é verdade? A criança conseguiria, com riqueza de detalhes, inventar uma história assim, conseguir repetir
para a mãe, para o conselho tutelar, falar de maneira espontânea. Então é um caso que precisa ser investigado com muita, mas muita cautela e que estourou agora, ontem. Só que a nossa equipe já estava com informações desse caso há pelo menos 2 meses. Então a gente conversava com as fontes, tentava checar e esperava o momento certo. E nós trouxemos ontem aqui no Cidade Alerta, na Record, com exclusividade esse caso. E claro que vamos continuar acompanhando. E a qualquer momento, a qualquer nova informação, hoje foram buscas. Amanhã podem ser depoimentos, podem ser provas novas, podem ser outros envolvidos. Claro, a Record vai estar lá e vai trazer aqui para todos os telespectadores e tentar dar um desfecho a toda essa história. O que aconteceu com o garoto Wesley? Então esse homem, ele deve vir amanhã aqui na delegacia, a DIG, né, que fica anexa ao prédio da CPJ em Franca, para tentar dar novas informações, esclarecimentos e registrar também no papel a versão dele, porque o depoimento dessa mulher já foi colocado no inquérito policial e claro que a Delegacia de Defesa da Mulher investiga os abusos e a DIG investiga o desaparecimento do Wesley. Será que existe um envolvimento? Será que essa história é verdadeira? O que realmente aconteceu com essas outras 2 crianças? A gente vai continuar acompanhando qualquer nova informação. A gente fala aqui no Cidade Alerta, no Balanço Geral ou no SP Record. É com você, Pagliani. Obrigado, Gigi, pela informação. É sempre muito competente a nossa equipe, tratando sempre um assunto tão sério, né, com responsabilidade. E uma coisa, né, é muito amplo aquele terreno. Se tiver uma alçada, ainda precisa saber se essa alçada realmente corresponde ao Wesley. Se outras pessoas estão enterradas lá conforme denúncia, isso também precisa ser verificado. Então agora é uma questão de realmente afunilar a questão de investigação para conseguir chegar. GG. Importante o que você falou aí, porque eu estou há 11 anos aqui na TV, no setor policial. Eu me lembro já de pelo menos 2 casos ali, naquela região de homicídios, inclusive um caso de duplo homicídio que foi registrado ali, próximo àquela área de mata, bem ali a uma fazenda, nos fundos do Santa Bárbara. Então ali já é um ponto conhecido, principalmente daquela região. Não só pelo tráfico de drogas ali, um dos pontos usados pelo tráfico ali, a entrada daquele local, os fundos do bairro, mas também em locais que já foram aí colocados, escondidos, desovados cadáveres. Então é importante fazer toda essa varredura ali em outros pontos também, porque a memória da criança, imagina, 4 anos atrás, o menino tinha 6 anos, 5 anos, então o tempo muda, o terreno muda e até mesmo as memórias. Hoje, inclusive, tinha uma dúvida ali, se era a porteira de cima, a porteira de baixo, onde que era aquele monte, onde que era aquela árvore, mas o delegado como foi, conversou com essa criança, direcionou ali os bombeiros. Então é claro que isso tem que ser analisado e o depoimento desse homem, se ele revelar algo mais, ou talvez tiver novas informações, pode direcionar melhor a polícia se é que ele tem mesmo envolvimento nesse caso do desaparecimento do Wesley. É com você, Pagliani. Obrigado pela informação, Gigi. Vamos continuar acompanhando com a competência de sempre com a nossa equipe. Qualquer coisa a gente atualiza aqui no nosso Cidade Alerta. Obrigado ao nosso GG, obrigado a toda a nossa equipe e vamos aguardar para ver o que vai ser dessa história.